Bom, obrigado, chefe Wendt. Vou passar aqui para algumas perguntas que estão chegando, apesar do senhor ter tocado no assunto agora no final. A primeira pergunta eu vou lançar para o tenente-coronel Luca. Pergunta sobre a importância, falando sobre a integração das polícias, né, mas também com a comunidade. Como o senhor vê a importância do programa Vizinhança Solidária, é o nome de um programa, como ferramenta de integração da sociedade civil com o poder público local e como estimular o desenvolvimento desses projetos de forma estruturada? Vamos complementar aqui. Eu vejo com excelentes olhos esse tipo de iniciativa. Lá em São Paulo, nós temos os chamados CONSEGs, os Conselhos de Segurança de Bairro, que têm feito uma aproximação da sociedade civil com o representante da Polícia Judiciária, da Polícia Civil e da Polícia Militar para discutirem juntos as ações mais locais daquela pequena comunidade. Os conselhos são de bairro, né? E, nesse reboque, nós temos outras iniciativas. Uma delas é a chamada Vizinhança Solidária, que nada mais é do que a interpretação do artigo 144, segurança é responsabilidade de todas as pessoas. Eu, quando dou palestra, eu costumo dizer que nós temos países que o cenário de segurança, ou de violência, ou de criminalidade, são menos drásticos em relação ao Brasil. Temos outros países que são muito mais complexos. Nós somos um país que nós não temos o terrorismo, como acontece em países da Europa. Nós somos um país que não temos o criminoso psicopata, como acontece muito comumente nos Estados Unidos. Aqui é o criminoso comum, que se divide em duas categorias: aqueles que vão fazer ações em bando, quadrilha, com armamento pesado, com coletes, roubo de carga, explosão de caixa eletrônico. Mas o nosso grande problema é o criminoso oportunista. É esse que gera a sensação de intranquilidade, é esse que se aproveita aí do dia a dia das pessoas. E aqui o nosso delegado-geral falou dessa questão da conexão, né? Há uma falta de educação para a segurança em muitas pessoas. Tem muita gente que se esquece que o nosso país, bem definido por Arnaldo Jabor, numa frase antológica, é um país onde quem não morre de fome morre de medo. Eu tenho inveja dele por essa frase, porque retrata bem o nosso país. É preciso a gente entender as nossas características locais, é preciso fazer uma sintonia e reagir de acordo com esse cenário. E esse tipo de programa, Vizinhança Solidária, nada mais é do que isso. É um chamamento para as pessoas, para os vizinhos, conseguirem se ajudar, conseguirem estabelecer uma relação de comunicação para, eventualmente, passar uma mensagem para a polícia, de alguém em atitude suspeita ali na região, de um carro que está passando muitas vezes, de qualquer coisa que possa ajudar o policial a se antecipar antes do cometimento do crime. E não para por aí Vizinhança Solidária. Hoje já temos um programa chamado Vigilância Solidária, que é um incremento nessa iniciativa através de tecnologia, câmeras de segurança espalhadas. Lá em São Paulo temos um programa bastante importante, significativo. O coronel Nivaldo talvez cite esse negócio, ou vai ficar feliz de eu citar aqui, que é o projeto Radar, câmeras inteligentes, onde passa um carro com queixa de furto, com queixa de roubo, com queixa de falta de pagamento de IPVA, e essa mensagem vai ter um leitor, passa imediatamente para a nossa central de polícia, que avisa a viatura mais próxima. Eu tenho apostado demais, tenho acreditado demais que a tecnologia vai transformar o ambiente para o criminoso cada vez mais difícil. Iniciativas como essa, Vizinhança Solidária, Vigilância Solidária, a maior participação da comunidade nos assuntos da segurança é o caminho. Eu não vejo como sairmos disso sem uma parceria, sem um entendimento e uma relação mais próxima da instituição polícia como um todo com a comunidade. A comunidade precisa participar, senão essa guerra está perdida. Obrigado, Luca. Eu vou fazer a segunda pergunta. Só informando, a primeira pergunta foi do André Lima, que eu não citei o nome. Aqui uma pergunta para o delegado Emerson. Considerando as diferentes atribuições das polícias estaduais e que o órgão pericial não pertence à estrutura da Polícia Civil, o que pode ser feito, de fato, para que se aumente o índice de solução de homicídios, né, com maior índice de indiciamento? Pergunta do Daniel Melo. Bom, eu acho que é importante dizer que essa questão das perícias, ela, embora possa ser
aqui no Estado é independente, mas tem alguns estados que ainda não é. A gente tem feito o levantamento disso através do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, até para ver se isso impacta ou não na questão da resolução de crimes. O que a gente tem tido aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o IGP faz muito tempo que se desvinculou da Polícia Civil e tem feito um trabalho de conexão conosco, auxiliado na possibilidade da questão da resolução de delitos. A gente tem tido, em Porto Alegre, talvez uma taxa um pouco menor de resolução de casos de homicídio, que chega a 70%, mas a média do Estado é 79%, enquanto de latrocínio é de 83%, 84%. Isso tem a ver não só com a questão do isolamento do local do crime, das primeiras informações são coletadas pela Brigada Militar, a questão do trabalho de integração entre o Instituto Geral de Perícia, que é chamado para fazer o seu local de crime, e também essa interlocução posterior, ou seja, em muitos casos a gente tem uma interação muito forte com o Ministério Público, né, para que aquele procedimento também já vá com a possibilidade de uma análise imediata, sem necessidade de retornar para eventuais diligências. A gente tem uma média de indiciamentos, de esclarecimento que eu falei, mas uma média de indiciamentos que chega próximo a 60% a 65% dos casos de homicídio. Isso não significa que os outros por cento não sejam esclarecidos. Em muitos casos nossos, os autores acabam sendo mortos, né, em outras situações. Isso, para nós, é tido como um caso esclarecido, mas não há necessariamente um indiciamento. Mas hoje é fundamental que essa interação, que essa conexão entre os órgãos seja cada vez mais efetiva. Eu até fiz uma proposta ao antigo diretor do IGP, o Kleber Miller, que a gente pudesse ter uma equipe que saísse junto para o local, né, justamente para ter uma agilidade maior, um tempo menor de resposta, mas isso até pela questão hoje do efetivo ainda não foi possível, mas certamente no futuro será. Coronel Luca, que diz respeito ao envolvimento da Guarda Municipal, das guardas municipais em geral no Brasil, que elas atuam de forma isolada, mas como ela funciona a Guarda Municipal em São Paulo e como ela como ela auxilia e como isso poderia ser replicado aqui no Rio Grande do Sul, ou no caso em Porto Alegre. Aliás, a própria Constituição contemplou também as guardas municipais para alguns municípios, né? A Guarda Municipal é importantíssima. Ela é essa instituição é o primeiro contato do munícipe, né, com a segurança, importantíssima na chamada prevenção primária, que eu mencionei aqui na minha abertura. Eu acho excelente que as guardas municipais, respeitadas as suas atribuições constitucionais, possam sim colaborar, sentar à mesa juntos. Nós temos que vencer esse problema de separar a Guarda Municipal. Ela tem que sentar junto à mesa, ter uma responsabilidade na prevenção primária, assim como nós da Polícia Militar e da Polícia Civil temos na prevenção secundária, assim por diante. Acho determinante as guardas municipais terem o maior protagonismo na defesa e na segurança dos chamados próprios municipais e na prevenção primária. Faço votos que a gente progrida com esse tipo de iniciativa, trazendo mais protagonismo para as guardas municipais, mas sem cometer um erro. E eu quero tomar a liberdade de falar aqui, de ter algumas atividades das guardas municipais que se sobrecarregam, se sobrepõem naquilo que não é a sua missão constitucional. De vez em quando eu vejo algumas coisas nas guardas municipais Brasil afora que me deixam um pouco entristecidos. E isso acontece até por aquele outro motivo que eu me referi, por uma falta de organização. Como nós não temos o poder da União e dos Estados regulamentando isso e conversando de forma harmônica, de vez em quando a gente vê alguns tipos de abuso, de gasto desnecessário, de sobreposições, etc., que sugam o dinheiro do contribuinte e não devolvem isso em prestação de serviço. Portanto, vejo como um ator importantíssimo de protagonismo, mas com uma certa racionalidade, e aí a gente pode fazer bom uso das guardas municipais Brasil afora. Bom, a última pergunta para o delegado-chefe Wendt.
que falta e o que poderia ser feito nas delegacias de polícia para acelerar o processo, o trâmite, toda a parte burocrática, quando é feito o atendimento de uma ocorrência levada através de um policial militar, que muitas vezes acaba ficando muito tempo na delegacia e não na rua. Eu acho que esse é um problema que a gente tem discutido bastante internamente, tem procurado enfrentar e buscado alguns modelos externos, né, ao Estado do Rio Grande do Sul. E é a primeira vez que a gente fala isso, nem recordo se eu comentei com o secretário, mas como a gente conseguiu uma verba externa, uma prospecção através de um termo de ajustamento de conduta, a gente tem a possibilidade de implantar um plano piloto em Porto Alegre, região metropolitana, para instituir um sistema audiovisual da elaboração dos flagrantes. Isso significa a questão de redução de 60% do tempo do flagrante, né? E facilitando, então, o retorno imediato ou não imediato, mas não naquele tempo que ocorre atualmente. A gente pensa em aplicar isso em Porto Alegre, nas 2 DPPAs, Gravataí, Alvorada, Viamão, São Leopoldo e Novo Hamburgo e Canoas, que são as principais hoje em termos de quantidade. É um plano piloto que está sendo trabalhado, acredito que em 3 ou 4 meses ele esteja bastante efetivo em teste, inclusive com a possibilidade que a gente está procurando, inclusive, normatizar isso internamente, ver como é que foi feito com outras polícias, que eu sei que Rondônia, o coronel veio de Rondônia, agora a Polícia Civil de Rondônia, também faz. O delegado ele não precisa se deslocar a grandes distâncias, ele pode fazer com a sua equipe um flagrante por videoconferência, né? Isso reduz gastos com combustível e reduz o risco, ou seja, várias possibilidades, e não deixa de acompanhar e isso estar registrado no sistema que é plenamente auditável. Então, isso é algo que a gente está procurando trabalhar, ainda não está bem concreto a possibilidade de implantação nos próximos dias, mas acredito que em 3 ou 4 meses estará efetivo. Bom, nós vamos encerrar esse painel. Eu gostaria de agradecer a participação do chefe de polícia, delegado Emerson Vende, do tenente-coronel Diógenes Luca. Muito obrigado, parabéns pelas explanações. Muito obrigado às participações do delegado Emerson Vende, tenente-coronel Diógenes Luca e Cláudio Goldstein, nas suas participações neste segundo painel do seminário.